E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Gente, chegamos ao livro de Deuteronômio. Como está eficiente a nossa caminhada em nome de Jesus. Obrigado porque você chegou até aqui. Se porventura o teu conteúdo do ano bíblico está em atraso porque você deixou de assistir os vídeos dos dias anteriores, aproveita aí o fim de semana para maratonar. Ou então, não tem problema, eu não vou ler o de hoje, não vou assistir o vídeo de hoje porque eu não assisti os outros. Assista o vídeo de hoje, independente dos vídeos anteriores, porque cada dia possui uma lição, uma aplicação espiritual em si mesmo, com o conteúdo do dia, independente dos dias anteriores. Ou seja, você não perde absolutamente nada por assistir ou ler o conteúdo do ano bíblico do dia corrente. Vamos em frente, afinal de contas, vamos nos estender hoje do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, trata-se aqui do primeiro discurso dado por Moisés, e o verso 3 apresenta que Moisés falou tudo que Deus ordenou. Ou seja, Moisés era um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele falava o que o Senhor ordenava que ele falasse. Percebe? Já imaginou se nós só falássemos aquilo que o Senhor ordena nós falarmos? Seria um negócio, uma realidade assim bem interessante. Moisés tinha sucesso no seu ministério porque a sua boca era sinônimo da vontade de Deus. Ele falava o que o Senhor tinha ordenado a ele falar. Você observa que o livro de Deuteronômio ele compõe um rico compêndio de história de Israel, da história de Israel, um rico compêndio da história de Israel. É simples assim. As suas leis, a importância da obediência, a repetição dos 10 mandamentos estão aqui evidentes no livro de Deuteronômio, das cerimônias e uma série de 4 sermões do grande líder Moisés. Quer dar uma olhadinha em 4 grandes sermões? Pois é, a oportunidade está dada para você, porque existe este conteúdo no livro de Deuteronômio, ok? Estamos tendo um vislumbre aqui em Deuteronômio de um outro povo. Não é mais o mesmo povo de 38 anos atrás. Agora é um novo povo, uma nova geração que na sua maioria absoluta, esmagadora, não testemunharam os prodígios de Deus lá no Egito, a manifestação do Senhor no Sinai. Moisés proferiu as palavras deste livro a fim de entregar ao seu discípulo, ao seu auxiliar, ao seu agora substituto Josué. Ou seja, ele compôs tudo isso, criou tudo isso para entregar esse conteúdo. Afinal de contas, seria muito útil para José no seu processo administrativo, no desenvolvimento de sua liderança. Afinal de contas, uma nação ciente dos seus direitos e deveres para com Deus e uns para com os outros era o que Deus desejava. Então, quando você vê a entrega do conteúdo de Deuteronômio, é para que todos nós, nação de Deus, povo do Senhor, estejamos cientes dos direitos e dos deveres que temos para com Deus, beleza? Então veja que importante o livro de Deuteronômio para o povo de Israel e, obviamente, para nós também. Moisés ele não iniciou o discurso com as experiências do Egito. Ele não está tocando agora no assunto do Egito como fez em livros anteriores. Agora, a ênfase ele coloca a fase de Israel não como povo cativo, mas como nação livre. Caminhada após caminhada, a mão do Senhor conduziu Israel. E aí você observa no verso 31 do capítulo 1 que a declaração gira em torno da seguinte sentença: como um homem leva ao seu filho, assim foi o Senhor conduzindo o seu povo, de acordo com o versículo 31. Então imagina o cuidado que você tem para conduzir o seu filho, é o cuidado redobrado, triplicado, muitas vezes multiplicado do que Deus tem para conosco. Coisa linda isso aqui, não é? Muito bem, eles serviam a um Deus que cumpriu a antiga promessa dada a Abraão. Você lembra da promessa que Deus deu para Abraão em Gênesis 15, verso 5? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode, assim será a tua posterioridade, ou seja, a tua posteridade, melhor dizendo. O que isso significa? Que Deus estava cumprindo aquilo que exatamente ele havia prometido para Abraão em sua posteridade.
Abraão multiplicou sobremaneira, o povo de Israel tornou-se gigantesco e a posteridade foi exatamente uma evidência de tudo isso, da promessa de Deus se cumprindo ao longo da história. Você observa no versículo 15 que a carga tinha que ser dividida, retirada dos ombros do Moisés, e aí se encaixou perfeitamente o conselho do Jetro. Olha, Moisés, presta atenção, coloca aí o chefe de 50, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para auxiliarem você na governabilidade. Chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Moisés seguiu o conselho, porque na multidão de conselhos, gente, há sabedoria. Ninguém aqui é dono absoluto da verdade. Todos nós temos algo para aprender, todos nós temos algo para ensinar, e assim estava Moisés, aprendendo também e não simplesmente ensinando. Moisés, ele relembra no capítulo 1 de Deuteronômio, ele relembra os espias e a incredulidade manifestada por eles. Será que essa história ia se repetir? Ok? E o verso 23 chama-nos a atenção para isso, e o capítulo termina fazendo uma pergunta, né? Quem creu? Quem vai crer? Entramos em Deuteronômio 2, o trajeto que era consideravelmente curto para Israel demorou 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara, diz o verso 14 do capítulo 2 de Deuteronômio. Não contenda no caminho, era o conselho do Senhor. Eu não quero vocês brigando no caminho. Ei, essa manifestação de briga e indisposição um contra o outro constantemente, isso não é representação do Espírito de Deus na nossa vida, ok? Os Enaquins eram gigantes em altura, e semelhante a eles ainda havia outros gigantes, mas Deus os destruiu em benefício dos descendentes de Ló, e que ele, Deus, lançou vergonha sobre a maioria de Israel, que 40 anos antes estavam com muito medo dos gigantes Anaquins. Ou seja, o medo que estavam antes, agora estão um medinho de novo. Que papo é esse? Eu confio ou não confia? Mas agora a geração não convertida estava morta, uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Eles se moveram para frente com fé e derrotaram totalmente os amorreus. Você percebe no desenvolvimento do capítulo 2, todas as suas cidades se apropriaram e declararam: nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto, ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus nos entregou. Estavam vislumbrando aqui todas as recepções de despojos, de toda a chegada da vitória, tudo isso vislumbrando como sendo bênção exclusiva do Senhor. O verso 36, última parte, faz-nos essa declaração, e chegamos finalmente ao conteúdo de hoje, o último de hoje, que é completando um ciclo, mais um passo do ano bíblico, Deuteronômio capítulo 3. O objetivo do capítulo 3 é de Deus para o seu povo. O objetivo de Deus para o seu povo era que Israel se tornasse o que, gente? Uma nação modelo, poderosa, admirada por todos, diante de demais, admirada por todos dos povos da terra. E aí, ele não ordenaria a destruição completa das nações se ali tivessem pessoas dispostas a conhecê-lo e a servi-lo. Nós sabemos que o Senhor não interfere, eu vou repetir, o Senhor não interfere no nosso livre-arbítrio e requer que o amemos sem reservas, ainda que nossas expectativas não sejam atendidas, porque semelhante a Moisés, ele deseja nos dar muito além do que a gente possa imaginar, como foi no caso do Moisés. Moisés, rogo-te que me deixes passar, né? Verso 26 chama a atenção, e você percebe que todas as circunstâncias de proibição, dificuldade na caminhada, não desanimaram o servo de Deus Moisés, criou uma dependência e um vínculo maior do que já existia, e muitas vezes nós erramos, é verdade, como Israel errou muitas vezes, mas precisamos aprender com os erros cometidos para que eles não se repitam, em nome de Jesus Cristo. É um bom bate-papo, ler a palavra de Deus, estabelecer o conteúdo por dia
e esses 3 capítulos de Deuteronômio começaram fervendo de bênçãos para a glória do Senhor. Graça e paz, amanhã tem mais, um beijão no seu coração e obrigado aí, estamos juntos nesse super ano bíblico 2023.